Pois então, voltando aqui o nosso garantismo penal lá do Luiz de Ferraioli, né? O Luiz de Ferraioli, 1989, verificamos que são 10 axiomas. Já trabalhamos o primeiro, né? Não há pena sem crime, né? Não há crime sem lei, é o segundo, não há crime sem lei, e o terceiro, não há lei sem necessidade, né? E também nós temos o quarto, não há necessidade sem ofensa, né? A necessidade de tutela, ela só acontece quando há ofensa ou lesão a um bem jurídico. Tem que ter uma lesão a um bem jurídico. Se não tiver lesão a bem jurídico, não há necessidade de tutela. Então não há também a necessidade de lei, né? Então o primeiro axioma não há pena sem crime, né? Segundo axioma, não há crime sem lei. Terceiro axioma, não há lei sem a necessidade de tutela, né? A lei tem que ser prévia, sempre lembrar disso, a lei tem que ser prévia, né? E o quarto axioma, não há necessidade sem lesão, sem ofensa a um bem jurídico, né? Sem a lesão, sem ofensa a um bem jurídico. Não há, logicamente, ofensa se não houver uma ação ou uma conduta, né? Olha aí, ó, a condição de tipicidade impõe uma conduta. A lei que trata do crime, nos termos do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, ela descreve uma conduta, né? Então nós temos aí a conduta, que é a ação. Então não há aí a ofensa sem uma ação ou sem uma conduta, né? Não há ação sem culpa. Então veja que não há ação sem culpa. Então não há ofensa sem ação, não há ação sem culpa, né? A culpa é a responsabilidade subjetiva lá do artigo 18 do Decreto-Lei 2848 de 40. Um crime, ou ele é praticado com dolo, quando há intenção, né? Dolo direto, ou quando assume o risco, que é o dolo indireto, né? Ou se não por culpa, né? Culpa por negligência, imprudência, imperícia, como está no artigo 18, inciso 2º do Decreto-Lei 2848 de 40, né? Então veja que nós temos aí a responsabilidade subjetiva está na culpa. Não há de forma alguma ação ou conduta para ter aquela conduta, para aquela conduta resultar num crime, quando previsto na lei, o agente, o sujeito ativo, tem que agir com dolo ou com culpa. Se não houver dolo ou culpa, será uma situação atípica, né? A responsabilidade subjetiva. Então nós temos aí o 7º axioma, que é não há culpa sem um processo, não há culpa sem processo. Então já entramos aí na fase processual, fase formal. Então não há culpa sem um processo, devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que começa com a denúncia do artigo 41 do Decreto-Lei 3689 de 41, ou se for uma ação penal privada do artigo 29 do mesmo Decreto 3689 de 41, aí passa pela citação do artigo 231, né? A audiência do artigo 400, antes disso a resposta do artigo 396-A e a sentença lá do artigo 381, no caso do processo normal, e no caso do Tribunal do Júri, o artigo 492 do Decreto-Lei 3.689 de 41. Esse é o devido processo legal. Mas o devido processo legal, logicamente, exige aí o princípio do ônus da prova, né? Não há um julgamento, não há um processo se não houver provas, tem que ter provas. O artigo 156 do Código de Processo Penal, ou seja, do Decreto-Lei 3.689 de 41, exige daquele que alega no processo que provoca a jurisdição pela heterocomposição, né, com um direito que está previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, ele tem que provar, tem que ter as provas, né? Esse é o princípio que incide sobre o ônus da prova, é sempre daquele que alega. Então, naquela dialética processual do Hegel, né? Temos aí a tese, onde tem que se provar o que vai se alegar. Depois, do outro lado, nós temos a antítese, né? Obedecendo aí o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, né? Ambos têm que provar. Quem alegar tem que provar, alegar na tese tem que provar, quem alegar na antítese tem que provar. E o juiz vai fazer a síntese e vai fundamentar essa síntese
síntese, logicamente, como prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né? Então veja que não há julgamento sem provas, então não há julgamento sem provas. Também não há prova sem defesa, né? Como prevê o princípio do contraditório, como acabei de falar, lá do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Tanto no processo administrativo quanto no processo judicial, é obrigatório o oferecimento contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, né? Então veja que nós temos aí o artigo 5º, inciso 55, que vai trazer a oportunidade da antítese, né? E temos aí o princípio do sistema acusatório, onde não há defesa sem acusação, ou seja, não pode haver uma defesa, então não tem, para haver uma defesa, tem que haver uma acusação. Então, a acusação, a tese e depois a antítese, que é exatamente a defesa dessa acusação, né? É o chamado princípio da separação das funções. Princípio da separação das funções. Então nós temos aí o primeiro axioma, que trata da retributividade, né? Não há pena sem crime, né? O segundo axioma é o princípio da legalidade, né? Não há crime sem lei penal prévia, né? O terceiro axioma trata do princípio da necessidade ou da economia, necessidade e economia. Não há lei penal sem a necessidade de tutela, né? Depois nós temos o princípio da lesividade ou ofensividade. Não há necessidade sem uma ofensa a um bem jurídico, tem que ter uma ofensa a um bem jurídico, né? Temos o princípio da materialidade no quinto axioma, o princípio da materialidade. Não há ofensa sem uma ação, né? Ou conduta que seja dolosa ou culposa, tem que ser dolosa ou culposa, senão não haverá ofensa, né? Também temos no sexto inciso o princípio da culpabilidade, né? Não há ação sem culpa, então tem que ter a responsabilidade subjetiva, nesse caso, é o dolo ou a culpa, né? Então, a ação que vai trazer a culpa, que vai levar o ensejo de procurar essa culpa, exatamente, e essa é uma das questões, né? A dolo, a culpa, então veja que a responsabilidade subjetiva, ela está inserida no princípio da culpabilidade, né? Depois nós temos o princípio da jurisdicionariedade. Jurisdicionariedade é da jurisdição, princípio da jurisdição, onde não há culpa, né? Não há dolo ou culpa no sentido estrito, né? Estricto sensu, sem um processo. Então tem que haver um processo, né? E o processo, logicamente, que não há processo sem a prova, tem que ter a ação, a outro tipo de ação, não é aquele primeiro tipo de ação, né? A ação que está lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que no caso do crime, né, vai ser a denúncia do Ministério Público, do artigo 109, inciso 1º, sendo o titular da ação penal, né? Ou se não, no caso da ação penal privada, do artigo 29 do decreto 3689 de 41, né? Então nós temos aí o décimo, que já vimos, é o sistema acusatório, né? Não há defesa, não há como fazer uma defesa sem primeiro ocorrer a acusação. Aí a tese e antítese, tese de um lado, antítese do outro, é a dialética processual, aí a dialética do Hegel, né? Temos a tese, a antítese e a síntese, que vai ser do juiz, né? Do poder judiciário, fundamentada como prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Daqui a pouco voltaremos para completar esse período, essa fala sobre o garantismo penal de Luiz de Ferraioli.